Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje veremos a mensagem de número 52, que tem o título de Perigos Sutis. Aqueles perigos que até parecem que não são perigos, muitas vezes as pessoas podem achar que não são perigos, mas são perigos. E aqui Emmanuel destaca o versículo 7 do capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo nos diz: não vos façais, pois, idólatras. Ídolos vão existir no campo religioso, vão existir no campo social, não é? O ídolo tem fã-clube, né? E muitas vezes as pessoas ficam histéricas no fã-clube, tira, não é? Essa idolatria, ela tira o discernimento, tira o bom senso. Então, claro que Paulo aqui ele está falando na questão da religiosidade, não é? Do aspecto religioso e não desse aspecto social. Não vos façais, pois, idólatras. Não vamos colocar o cristão no nível do Cristo. Não vamos colocar amigos espirituais ao nível de entidades angélicas, certo? Ele vai se aprofundar exatamente sobre essa questão. Não vamos esquecer que estamos falando de um livro que foi lançado há 70 anos atrás, quando Chico Xavier lançava inúmeras obras. Emmanuel era extremamente conhecido, esse nosso Emmanuel, né, amigo espiritual de Chico Xavier, o seu mentor na área da mediunidade, junto a Chico Xavier, e eles eram tidos por muitos espíritas dentro do movimento espírita como inquestionáveis. O que vinha para o Chico, o que vinha para o Emmanuel não pode ser questionado. E nós temos na obra básica, o livro dos médiuns, que tudo deve ser questionado. Devemos sim, mas vale recusar 9 verdades a aceitar uma mentira. Está lá no livro dos médiuns. Nós temos que, na revista espírita, num dos números, vocês podem procurar, no índice remissivo, o médium que recebeu o Espírito de Verdade lançou uma obra após a codificação e Kardec critica a qualidade da obra mediúnica que ele lança, esse médium, após o trabalho que ele fez. E ele, por quê? Porque ele é simplesmente um instrumento, se está bem afinado, toca bem, se não está bem afinado, toca desafinado, não é? Então nós mas você quer dizer que pode ser que Chico tenha tido momentos em que não estava afinado? Existe uma situação que aconteceu. Emmanuel, mentor da mediunidade de Chico. Emmanuel teve uma situação que ele se afastou uns 2 meses de Chico. É claro que ele fica remotamente, está lá, ele está só dando no olho o que o Chico está fazendo, mas está deixando o Chico lá por ele. Depois de 2 meses ele retorna. E Chico tinha recebido, mediunicamente, 2 obras, enquanto o seu mentor, Chico é aquela pureza da pessoa do interior, não é? E aí Emmanuel olha para aquelas obras e fala assim: Chico, o que é isso? Eu recebi enquanto você esteve fora. Mas de quem são? Claro que ele sabia, né? Mas está lá, dando corda para Chico responder para ele. Chegaram 2 espíritos aqui, me pediram esse favor, né? Não sabia dizer não, nem para espírito desencarnado, né? Aí eu recebi. E o que o Emmanuel mandou ele fazer com as obras? Jogar fora, né? Então, quer dizer, nós vamos ver que nós estamos
todos nós buscando fazer o melhor, mas nós não temos o grau ainda de aprimoramento, de iluminação, que muitas vezes as pessoas julgam que muitos outros possam ter, não é? Vamos lá ouvir o nosso Emmanuel sobre o versículo "Não vos façais, pois, idólatras", de Paulo de Tarso. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa do mundo. A ascensão religiosa, a ascensão espiritual, certo? Aquilo que falamos. A ascensão não tem nada a ver com a parte social, não é? Embora também tenha essa idolatria, a mesma característica de toldar, né? de obscurecer o raciocínio. Senão não seria idolatria, né? É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual, exatamente porque prejudica o discernimento. As crenças antigas permanecem repletas de cuidados, de cultos exteriores e de ídolos mortos, porque às vezes a pessoa acha que aquele outro ali, mas ele é demais, vamos... E aí a pessoa não está naquela situação. E como ídolo não existe, é morto. Então, ídolos mortos, que não representam realmente o que a pessoa depositava nele. Isso quer dizer que eu não posso mais ter o meu santinho. Nós temos, vamos colocar assim, simpatias espirituais. Olha só, eu sou espírita. Não estou falando de mim não, mas pessoas podem dizer assim, eu sou espírita. Mas a minha mãe era muito devota de Santa Rita de Cássia. Então, eu tenho essa ligação com Santa Rita de Cássia. Ok. Então, existe. Essas falanges, não é? Existem espíritos que atendem. Quando se faz uma oração, então quer dizer que se a pessoa faz uma oração para Santo Expedito. Santo Expedito foi, se eu não me engano, um soldado romano. E Santo Expedito não está numa categoria, tantos séculos, de receber isso, e as preces se perdem? Não, as preces não se perdem. Elas vão e são colhidas pela espiritualidade superior, que em nome de Santo Expedito, porque o bem não se preocupa em dizer assim, olha só, não vou fazer não, porque orou para Santo Expedito, aqui não tem nenhum Santo Expedito, então vai ficar no vácuo. Mas a pessoa tem merecimento? Não, mas não tem. Parece até certas repartições, né? Tem Santo Expedito aí? Não tem Santo Expedito, então manda o pedido embora. Não é assim que acontece, não é? Então, chega um pedido, chega uma prece. E Divaldo tem um caos muito interessante. Eu vou ver se eu trago amanhã esse caos. Vou anotar para não esquecer. São as preces refratadas. Né? Então, às vezes, não estou falando nada contra Santo Expedito. Eu não tenho ideia vamos dizer assim, de como ele está na espiritualidade. É um puro exemplo, ele pode ser um luminar, não estou falando sobre isso, é um puro exemplo. Então, essas preces refratadas, a gente faz para uma pessoa, mas na verdade aquela pessoa não pode receber a prece. Então, essa prece vai para uma outra, que tem condições, que vai acolher e que vai buscar atender da melhor forma. Por quê? Porque a pessoa tem mérito, né? Então ela vai, ou então ela está pedindo por outra pessoa, uma prece refratada e intercessória, porque ela está intercedendo para o outro e ela tem mérito para interceder. Então essa prece, ela efetivamente, ela vai estar sendo contabilizada. Então, olha,
Repartição no mundo espiritual. Chegou a prece para o Santo Expedito aqui. Quem que está atendendo para o Santo Expedito? Ah, pode mandar para lá. Tá? Aquela sessão lá são só prece Santo Expedito. E tem um grupo, sempre as falanges que atendem no mundo espiritual são espíritos da mais alta categoria, com amor imenso. Então não tem assim, mas quero ir para o grupo de Santo Expedito, porque o grupo de Santo Expedito é melhor do que o grupo de Santa Rita de Cássia. O grupo de Santa Rita de Cássia é meio assim, meio... Não tem isso. Né? Então todas as preces são acolhidas por falanges luminosas no mundo espiritual. Né? Às vezes tem pessoas que vão na casa espírita, eu já vi isso. Aliás, nós tínhamos lá na primeira casa espírita que trabalhamos uma senhorinha, nossa, Dona Vera, quem foi do Leôncio conhece, Dona Vera. Todo mundo queria tomar passe com Dona Vera. Quero passe de Dona Vera, né? E não tem isso, não é? O passe de um passista não é melhor que o passe de outro passista, porque é feita na verdade, que se constitui uma corrente de energia formada por todos aqueles que estão dando passe junto com a espiritualidade. Então, dentro daquela corrente há uma vamos dizer assim, uma tensão, como se fosse uma corrente elétrica, não é? Uma tensão homogênea. Então, não tem um passe melhor do que o outro, porque senão não seria nem justo, não é? Não seria nem entendível algo assim. Mas muitas vezes, pelo carinho, pela simpatia e pelo mito que vai se criando, né? Dona Vera, o passe de Dona Vera. Dona Vera que já retornou ao mundo espiritual, que uma pessoa realmente firme, uma pessoa que sabia, que falava com propriedade sobre doutrina, que falava com propriedade também sobre os trabalhos dentro da casa espírita. Uma pessoa que a gente leva também com muito carinho no nosso coração. A gente fala assim, não vamos esquecer nunca. Pessoas que já partiram, se nós não formos falar bem, não falemos nada. Não falemos nada. Porque estamos perturbando quem não pode ter voz para se defender aqui. Certo? Então, estamos reunidos. Alguém começa a falar de alguém que já desencarnou de forma pouco caridosa, vamos solicitar que a pessoa não faça isso. Certo? Não é absolutamente caridoso nós falarmos, mas é a pura verdade. Não interessa. A verdade pertence a Deus. Vamos deixar por conta dele. Não é? Então, o nosso Emmanuel continua dizendo assim: o Consolador enviado ao mundo na venerável missão espiritista. Então, aqui ele está falando do Consolador prometido pelo Consolador. O Consolador é Jesus. Estamos até lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo O Cristo Consolador. Mas o Cristo, ele prometeu um outro Consolador, e este é o Espiritismo. O Consolador enviado ao mundo na venerável missão espiritista vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Porque o Espiritismo, ele explica. Nós vamos estudar sobre fluidos, sobre pensamento, não é? Sobre vontade. Então, todas essas, vamos dizer assim, todo esse conhecimento vai nos mostrar de forma inequívoca o quanto que a idolatria nos prejudica. Então, o Consolador enviado ao mundo na venerável missão espiritista vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Pruridos de adoração. Fica parecendo, mas não é adoração. São pruridos de adoração. Quando fazemos homenagens a não sei quem, homenagens ao grande fulano, à grande cicrana, pruridos de adoração.
que se faz imprescindível combater. Não mais imagens nos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas. Olha só o que está falando aqui, olha. Não mais imagens nos círculos humanos, nem instrumentos físicos. Instrumentos físicos são médiuns, né? Instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais. A reunião mediúnica, não é? Mas entidades amigas e médios. Então, em vez de criar toda essa reunião, quase que uma celebração eucarística, não. Temos ali entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando. Entronizando é criar esse aparato de adoração sutil. Não é adoração, mas é. Então, não há o médium, mas ele é médium, mas ele é o fulano médium. Mas não se pode contestar, é quase uma heresia. Não. Entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando. Quer dizer, somos nós, os outros, que vamos criando esse delírio, e o que é pior, o outro, coitadinho, pode acreditar nisso e cair, porque nós não somos perfeitos e nós ainda ajudarmos a ser aquela pedra de tropeço. Claro que o outro vai cair pela própria invigilância, vai, mas com a contribuição de quem esteve ali estendendo a pedra de tropeço. Estou me lembrando aqui de uma história de Humberto de Campos, em que ele fala de um médium, que esse médium era muito dedicado, muito sincero, e as sombras queriam derrubá-lo. E aí eles começaram a colocar ideias, não é, em volta dele, porque ele não aceitava nada, mas por fim ele começou a aceitar uma coisinha aqui, um agrado ali, e os jantares foram feitos para ele, e as comemorações para ele, e como ele era importante, ele não poderia trabalhar, vamos ajudá-lo com isso e ajudá-lo com aquilo, porque ele tem um trabalho que é uma missão muito importante. E aí os irmãos sombrios, trevosos, obsessores, que queriam que ele caísse, eles diziam assim, porque quando um obsessor foi lá buscar uma ideia, como é que eu faço? Eu procuro fazer calúnia, eu procuro trazer desgaste, incompreensão para a sua vida. E o outro obsessor disse, faça isso não, porque aí ele vai se fortalecer. Sabe o que você faz? Faça festas. Faça festas. Aí o outro falou assim, mas faça festas? Você está querendo que ele caia, você está querendo exaltá-lo? Mas é por aí que ele vai cair. Faça festas. E aí ele foi, né, destilando aquelas ideias idólatras, né? Vamos fazer, vamos exaltar, vamos fazer. E ele foi, os outros foram fazendo e ele foi fazendo também. O que aconteceu com o tempo? Ele foi ficando amigo das festas e das homenagens, e os bons espíritos que o secundavam começaram a se afastar. E aí, quando eles começaram a se afastar, até que ele perdeu a mediunidade, todos aqueles que o exaltavam foram embora. E ele sozinho ficou, sem os amigos espirituais, que não trabalhavam mais com ele, porque ele os havia afastado pela sua vibração, e sem os pseudo-amigos encarnados que tanto o exaltaram, mas que souberam bem o abandonar quando ele já não servia aos propósitos que eles queriam.
E aí, então, esses dois obsessores voltam a se encontrar e, com muita ironia, riem-se sobre as festas que proporcionaram ao médium caído. E o nosso Emmanuel continua dizendo o seguinte: entronizando, né? Entronizar é exatamente trazer essa ideia de como é especial, não é? Inadvertidamente, no altar frágil de honrarias fantasiosas. Mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. Bem essa história que nós contamos de Humberto de Campos. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Então, o que nós falamos daquele médium da história? Que quando, pela inexperiência, pela invigilância, acontece isso com os médiuns, esta certa atmosfera de incompreensão vai o quê? Vai alterar a vibração do médium. Então, os amigos espirituais não vão ter mais aquela vibração necessária para se exteriorizar através do médium, que foi o que aconteceu lá naquela história. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados, que se comunicam, e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Não vamos esquecer também que o nosso Emmanuel já estaria reencarnado. Ora, se ele está reencarnado aqui, é porque ele continua no seu processo de depuração, aqui neste mundo de provas e expiações. Certo? Ninguém se esqueça, já vimos isso. Combatamos os ídolos falsos, já aqui na conclusão, então, do nosso Emmanuel. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Então, vamos cooperar, mas vamos nos ver todos como pessoas que se esforçam, né? Companheiros esforçados nos campos em que a vida coloca, mas ombreando nós. Vamos sim respeitar uns aos outros, vamos sim sermos gratos pelas oportunidades que nos são dadas através desses corações queridos, porque as oportunidades são dadas pelo alto, não é? Mas somos instrumentos para que essas oportunidades cheguem umas nas vidas dos outros. Então nós somos gratos por essa pessoa se permitir ter sido instrumento de trazer aquela lição até nós. Sim, somos gratos, mas não que a consideremos, até porque isso não faz bem. Não faz bem nós alimentarmos esse tipo de ilusão e também de fazermos isso com essa pessoa que precisa de paz para poder seguir lá nas suas lutas, né? Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. No apostolado do Mestre Divino, lembrando lá da jornada de Jesus, o amor e a fidelidade a Deus, lembrando lá dos 10 mandamentos, culto soberano,
O amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Excelente mensagem. Os perigos são sutis. Sim, vamos vigiar e orar a fim de que a tentação são as nossas fraquezas, não é? Não nos coloquem em risco no trabalho que aqui viemos realizar, não é? Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa-nos os esforços. Fortalece-nos, Senhor, no momento que passa. Dá-nos serenidade, dai-nos serenidade, Senhor. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, que também nos acalma os corações. Abençoa o nosso anjo guardião, nossos lares, famílias, afetos. Abençoa toda a humanidade, Senhor, em especial os nossos irmãos, países inteiros sofrendo. Abençoa a nossa Itália, a Inglaterra, a Espanha, Estados Unidos, Brasil, toda a Europa, toda a América, todo o mundo. Hoje não tem como separar. Estamos todos juntos nessa grande luta. Abençoa todos, em especial os que estão doentes, os que estão desencarnando, pois sabemos que essa desencarnação está dentro dos planos de Deus. Abençoa esses corações impactados pelo momento que passa, todos nós. Fortalece-nos a confiança, a fé, a serenidade. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, querido Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Isso, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.